Quem está chegando para conversar conosco é o médico ortopedista Breno Frota. A gente vai conversar sobre a escoliose. Doutor Breno, bom dia, bem-vindo. Bom dia Ariane, bom dia Diego, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Brasil. Obrigada desde já pela sua participação. É muito comum a gente ouvir por aí, doutor, aquele arruma postura, você está torto, você está curvado. E a gente tem uns dados aí que são bem impressionantes. Uma boa parcela, 4% da população mundial, não consegue, de fato, manter o corpo reto e alinhado por conta da escoliose, que é uma condição que causa uma curvatura diferente na nossa coluna. Esse é o conceito? Exatamente. Então, apesar da gente, às vezes, escutar esse tema, arruma postura, muitas vezes a pessoa, né, que escuta esse tipo de frase, muitas vezes não é porque ela não quer arrumar a postura, porque realmente ela está com a postura ruim. E isso vem de acordo com a escoliose, que é um desvio normal da coluna quando a gente observa a pessoa ou pela frente ou pelas costas, né? E aí vai ver uma assimetria que tem no corpo. E isso pode ser decorrente da escoliose. Doutor Breno, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Tem pessoas que a gente bate o olho, mesmo sendo um leigo como eu, e a gente já vê, rapaz, tem alguma coisa fora do lugar ali, isso aqui tá com um S, tem um C ali. Agora, qual é a melhor forma de se fazer esse diagnóstico? Muitas vezes, como o desvio da coluna já pode estar numa angulação mais acentuada, isso se torna perceptível até para pessoas leigas, como você disse. Mas muitas vezes esse diagnóstico ele é feito basicamente por pessoas do convívio dessa pessoa que tem o desvio, ou a própria pessoa, né? Quando se observa no espelho, por exemplo, que vai ver essa simetria. E aí é quando começa a ir atrás de atendimento para ver o que está acontecendo. Mas basicamente existe um teste que a gente chama teste de Adams, que é quando a pessoa, o observador, fica, né, ou de frente ou de costas para a pessoa a ser observada e peça que ela incline o tronco para frente. E a gente vai ver algumas assimetrias. A gente pode ver um aumento de vértebra, uma rotação, um aumento da costela, uma assimetria mesmo, até mesmo na cintura. Então isso é observável nesse tipo de teste. É um teste simples que pode ser feito em casa e dá para ver essa simetria. E escoliose provoca dor, claro, né, doutor? Isso dói, né? A grande maioria tem dor, mas não exatamente por conta do desvio da escoliose, mas sim por às vezes, uma sobrecarga na musculatura que está ao redor da coluna por conta do desvio, né? Então, a gente sabe que a mais comum das curvaturas da escoliose é a dita escoliose idiopática, que é a que aparece ali na fase da adolescência, na fase do estirão do crescimento, naquela fase da criança dos 9 até mais ou menos os 15 anos, que é quando está ocorrendo aquela mudança do corpo, né? Do corpo infantil para o corpo adulto, seja menino, seja menina, no caso. Entendi. Então a escoliose é uma doença progressiva e as causas podem ser essas idiopáticas aí, por conta da adolescência, o período do estirão, como a gente conhece, mas elas podem ser também congênitas e adquiridas? Quais que são, como se caracterizam essas duas outras? As congênitas são as escolioses, né, que aparecem na parte da infância, às vezes até mesmo ao nascimento, onde existe um defeito de formação e de crescimento dessas vértebras, que aí fazem com que elas se desenvolvam de uma forma errônea e causando o desvio da escoliose. As adquiridas, a gente pode também ter já numa fase mais avançada da idade, uma pessoa adulta, por exemplo, por alguns motivos, como trauma, alguma postura errada que vem ao longo de vários anos e também a degeneração, né, o desgaste da nossa coluna, que isso vai desgastando os discos, as articulações, que vão causando o desvio, né, das vértebras, ocasionando a escoliose. Doutor Breno, e qual a relação que a gente pode fazer entre o sedentarismo, a falta de atividade física e também a obesidade, o excesso de peso com a escoliose? Tem a ver uma coisa com a outra? Tem, isso é a forma adquirida que eu acabei de falar, porque a falta de atividade física, né, de um fortalecimento muscular, e principalmente da musculatura que esteja ao redor da nossa coluna, e isso não somente a gente está falando da musculatura da parte das costas, posterior, mas assim como a circunferência do nosso tronco, como a parte anterior, que é o abdômen, a parte lateral, que tem a musculatura oblíqua do abdômen, eles são estabilizadores da coluna. E como a gente tem uma amplitude de movimento muito grande, principalmente da coluna lombar, a gente tem movimentos multidirecionais, o não fortalecimento e a sobrecarga, por exemplo, por um excesso de peso, faz com que
existe uma pressão maior sobre as articulações e os discos que podem fazer com que desenvolva escoliose futuramente, por falta de fortalecimento e proteção dessa coluna e o excesso de peso que faz com que tenha uma pressão maior sobre os discos, fazendo com que esses discos se desgastem mais e cause desvio, formando a escoliose. Agora são 8h41, a gente está conversando ao vivo com o médico ortopedista Breno Frota, o assunto é a escoliose. Doutor, e aí o que a gente pode fazer? O senhor disse aí a importância do exercício físico, que acaba valendo para praticamente tudo na nossa vida, mas quais outras medidas a gente poderia adotar para reduzir esse risco de escoliose? A gente ouve às vezes a importância de manter então a postura correta, né? Eu já ouvi uma dica que é sentar sobre os isquios, não é? Que são aqueles ossinhos ali meio que na altura dos glúteos e tentar de alguma forma abrir a caixa torácica. É mais difícil porque a gente mexe muito no celular, no computador, a gente tende a se curvar quase sempre. Mas o que a gente pode dar de dica para que a gente tenha uma postura melhor e faça aí algo que esteja ao nosso alcance para reduzir o risco da escoliose? Eu costumo falar aqui para os meus pacientes que, independente do tema que nós estamos tratando sobre escoliose, a questão da postura ela tem que ser bastante observada. Então, são 3 pilares que eu costumo conversar aqui com os pacientes no meu consultório, que são o quê? A gente tem que tomar cuidado sempre com a postura, com o peso corporal, o controle, né? E procurar ter uma atividade física regular. Esse tripé, eles têm que andar meio que em conjunto, porque se um tiver falho, começa a sobrecarregar os demais. E como nós estamos em Brasília, né, uma cidade muito conhecida por funcionalismo público, muita gente em ambiente de escritório, sentado, né, que geralmente fica várias horas sentadas, a gente tem que tomar esse cuidado que você falou. Procurar estar sentado de uma forma adequada, onde a gente tem que, quando a gente sentar, nós temos que usar todo o assento daquela cadeira e também o encosto, para não ficar numa postura ou projetando o tronco para frente ou ficar como se estivesse escorregando. E como a gente está falando de pessoas que geralmente estão no trabalho e esse trabalho exige ficar sentado muito tempo, tomar cuidado com essa postura, com o uso do computador, celular. Então, o ideal é não passar mais do que 1h30, 2 horas, na mesma posição ali, realizando o trabalho. Então, sempre que puder levantar, né, no caso da pessoa estiver sentado, algo em torno de 3, 5 minutos é o suficiente. Para se movimentar um pouquinho, pode fazer um alongamento ou caminhar. A cada 2 horas dá uma pausazinha, né? Se for difícil de mensurar isso, coloca um alarme no celular, isso é bem tranquilo, tá? Dá para ser feito, isso ajuda demais, porque isso tira aquela posição de desconforto ou de pressão sobre a coluna, que muitas vezes a gente não está prestando atenção, porque está prestando atenção no que está fazendo ali, né, no trabalho, e isso ajuda demais. Então a postura ela tem que ser corrigida constantemente, a gente tem que ficar de olho o tempo todo, porque isso com o tempo pode levar a problemas futuros. Doutor, o senhor foi falando, eu fui me ajeitando aqui na cadeira, viu? Eu e a Ariane aqui, quem nos acompanha com imagens pelo YouTube, tá vendo aqui a gente se ajeitando na cadeira. Isso vale também para o momento da direção, né? Muita gente nos acompanhando agora pelo rádio do carro. Eu também, vez ou outra, percebo que eu estou dirigindo um pouco encurvado, aí a esposa tem uma altura diferente da minha, aí não ajusta o banco, e quando a gente vê, a gente está todo troncho também na direção, né, doutor? Então, no carro é uma boa observação também, porque no carro a gente tem que tomar cuidado da mesma situação. A gente tem que sentar de uma forma que use todo o assento e as costas seja, né, totalmente apoiada no banco. Então tem que regular tanto o encosto quanto o assento, a altura e profundidade também, para você ter o acionamento dos pedais ali. Isso eu estou falando geralmente para carro que tenha marcha, né, com passar marcha tem que acionar o pé esquerdo. Então o pé esquerdo, quando aciona a marcha, ele não pode ficar com a perna totalmente esticada, ela tem que ficar semi-flexionada, não pode ficar o joelho todo. Então tem que chegar o banco para frente para você ter um conforto ali de trocar marcha no caso. E a direção ali do volante, também o braço não pode ficar totalmente esticado. O braço tem que ficar semi-flexionado, tem que ter um pouquinho de flexão ali, algo de torno de 15 graus do cotovelo, para poder ter um conforto na hora de dirigir também. Ainda mais, dependendo da hora do trânsito, o rush, né, pega muito engarrafamento, a pessoa fica muitas horas ali, às vezes, sentada. E doutor, rapidamente para a gente finalizar, quais são os possíveis tratamentos? Tem gente que pode fazer RPG, por exemplo, um pilates de resolver, ou tem casos que são cirúrgicos mesmo? Tá. O diagnóstico da escoliose, geralmente ele é visual, ele é clínico. Mas para a gente, né, mensurar melhor isso, em que grau que está, necessita de um acompanhamento médico, de uma avaliação médica, né, com um ortopedista especialista na área de coluna,
que ele vai solicitar alguns exames de imagem. E geralmente o mais simples, mais prático é o raio-x tradicional para poder visualizar esse desvio da coluna. E com relação ao tratamento, dependendo da fase que tiver esse paciente ou essa curva, a gente pode lançar mão de coletes ortopédicos, né, principalmente nos adolescentes que estão na fase de crescimento, para a gente poder fazer, né, uma espécie de contenção ou de uma orientação melhor desse crescimento da coluna. E também a gente vai lançar mão de atividades físicas, de correção de postura, RPG, fisioterapia. E nos casos que as curvas são mais avançadas, geralmente curvas acima de 40 graus, pode ter indicação de cirurgia, porque esses desvios maiores, né, tendem a também desviar os órgãos internos, e principalmente ali na região torácica, que são as curvas mais comuns, são as curvas torácicas, fazer uma compressão pulmonar. Então a pessoa tem dificuldade de respirar por conta do desvio da coluna que está empurrando o pulmão. Então muitas vezes precisa fazer uma cirurgia para trazer essa curva mais para o centro, né, ou corrigir o ângulo dela, para poder liberar espaço para o pulmão. Então geralmente são curvas acima de 45 graus que precisam de algum tipo de correção cirúrgica, no caso. Tá aí, esse foi o médico ortopedista Breno Frota, a quem a gente agradece muitíssimo a participação, os esclarecimentos. Bom dia para o senhor, doutor, seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, obrigado, boa semana para todos e postura para todo mundo. Muito bem. Obrigado, doutor.